vivenciando algumas coisas. Pude me lembrar agora de algumas situações na Bíblia, onde pessoas foram acusadas falsamente e elas decidiram prosseguir em crer, prosseguir em avançar no reino, independente das falsas acusações, e o quanto isso me motiva a persistir, a persistir olhando para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Tantas foram as histórias e tão marcantes, mas não muito diferente do que acontece com muitas pessoas que estão envolvidas e comprometidas em fazer o reino de Deus avançar, em saquear almas do inferno, sabe? José do Egito, por exemplo, após resistir às propostas imorais da esposa de seu senhor, Potifar, José foi falsamente acusado por ela de tentativa de estupro. Como prova, ela usou a capa que ele havia deixado para trás. Mas Deus sempre vai intervir em favor dos seus. Deus deu a José o dom de interpretar os sonhos do faraó, o que o livrou da prisão e o levou a ser nomeado governador do Egito. Deus usou a posição de José para salvar o Egito e a sua própria família da fome. José reencontrou seus irmãos e transformou a maldade deles em salvação e reconciliação. Daniel foi invejado. O sucesso de Daniel na Babilônia fizeram com que os seus inimigos convencessem o rei Dario, a assinar um decreto proibindo qualquer oração, a não ser ao rei. Eles então acusaram Daniel de desobediência por continuar orando a Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos animais, mantendo-os ileso. O rei Dario reconheceu o poder de Deus, ordenou que os acusadores de Daniel fossem jogados na mesma cova e decretou que o Deus de Daniel fosse temido em todo o seu reino. Nabote foi vítima de uma falsa acusação de blasfêmia contra Deus e contra o rei, arquitetada pela rainha Jezabel, para que o rei Acabe pudesse roubar a sua própria vinha. As testemunhas falsas levaram Nabote à morte por apedrejamento. Deus enviou o profeta Elias para confrontar o rei Acabe com uma dura palavra de julgamento. A justiça de Deus foi estabelecida sobre a casa de Acabe e Jezabel, provando que o Senhor não tolera a opressão e o assassinato de inocentes. Paulo. Durante o seu ministério, Paulo foi repetidamente acusado de forma falsa. Em Filipos, ele foi acusado de promover costumes ilegais, em Jerusalém, de profanar o templo e ensinar contra a lei, o que levou à sua prisão. Em meio aos sofrimentos, prisões e naufrágios, Deus protegeu Paulo e o usou para evangelizar soldados, líderes políticos e até mesmo o imperador romano. Suas prisões não pararam o evangelho, mas resultaram na expansão da mensagem cristã e na redação de grande parte das cartas do Novo Testamento, que continuam a edificar a igreja. Por último, mas não menos importante, o nosso Rei, Jesus Cristo. O maior inocente da Bíblia foi falsamente acusado de blasfêmia, rebelião contra Roma e de tentar destruir o templo. Ele foi traído, julgado injustamente e condenado à morte de cruz. Deus transformou o que parecia ser a maior derrota na sua maior vitória, não só dele, como Deus, mas na maior vitória da humanidade. A morte injusta de Jesus foi o sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Jesus venceu a morte, foi exaltado acima de todo nome e oferece salvação e vida eterna a todos os que nele creem. E é para essas pessoas que eu clamo agora a Deus que deposite em nós um fôlego novo, um ânimo novo, porque eu quero te convidar a não desistir.
diante de qualquer mentira que seja proferida contra a sua vida, qualquer falso testemunho que seja feito a respeito da sua vida, da sua idoneidade, do seu caráter. Não desista. Não desista de olhar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E que a sua vontade sobre as nossas vidas seja estabelecida, que o propósito que ele nos confiou, que nós possamos honrar esse propósito. E que eu tenho certeza que todo o desfecho planejado dos nossos inimigos contra as nossas vidas não serão maiores do que o desfecho que Deus já tem para nós em Cristo Jesus. Mais que vencedores, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Eu quero te convidar a não desistir diante das falsas acusações, porque você sabe quem é em Cristo. E maior e melhor do que isso, Deus sabe quem você é. Em nome de Jesus, continue. Continue.